Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Está começando o programa Vivendo um Novo Tempo. Eu sou o pastor Oséias, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Valença, Campo de Queimados, Ministério de Madureira. Todos os dias, neste mesmo horário e neste mesmo canal, estamos aqui com uma poderosa palavra de Deus para o teu coração. Quero lhe pedir também para nos acompanhar em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e também você pode se inscrever em nosso canal no YouTube. E você pode também baixar no teu celular o aplicativo personalizado da nossa igreja, de Valença, e por ali você vai acompanhar toda a programação da nossa igreja e também vai receber todos os dias um conteúdo para edificar a sua vida espiritual. Vamos meditar na palavra de Deus? Vem comigo. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que nós iniciamos ontem. Está registrada no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 6 e o versículo 9. Nós vamos concluir esta mensagem. Se você não acompanhou a primeira, você pode, através do nosso canal, você pode acompanhar para você entender toda a nossa mensagem. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós iniciamos esta mensagem dizendo que o povo foi levado para o cativeiro conforme as profecias dos profetas, e após 70 anos de cativeiro, conforme também as palavras dos profetas, o povo retornou para Jerusalém. Quando o povo retornou para Jerusalém, Deus estava completamente comprometido com a restauração do povo, com a casa, com o carro, com as lavouras, com os bens, com os negócios, com a política, mas a ordem de Deus foi clara, específica e objetiva. Primeiro, vocês vão reconstruir o templo e os muros. Na mensagem passada nós falamos da importância da reconstrução do templo, que o templo significa comunhão. Templo restaurado significa comunhão restaurada. E hoje nós vamos falar sobre a reconstrução dos muros. O que isso significa? Porque em meio a tantas necessidades que o povo tinha, Deus determinou a reconstrução dos muros. Templo significa adoração, muro significa proteção da adoração. Isso é muito importante. Não adianta reconstruir a adoração e ela não estar protegida. Não adianta ter uma vida de adoração e não ter a proteção para esta adoração. Você vai entender o que eu estou falando. Você já viu quando termina o culto, 2 horas de culto, 2 horas de louvor e de adoração, 2 horas debaixo da graça de Deus, e quando termina o culto, você vê 2 irmãos discutindo, e você fica se perguntando como é que isso é possível? Se eles acabaram de adorar, será que foi adoração mesmo? Sim, é adoração. Só que há um problema: não tem a proteção, não tem os muros.
é uma adoração, é o templo reconstruído sem a reconstrução dos muros, é o muro que dá proteção para a adoração. Quantas pessoas você vê na igreja no domingo louvando a Deus, adorando a Deus, e na segunda-feira chega a notícia que a pessoa se desviou, foi para o mundo, e você fica perguntando, mas como? É possível. Às vezes nós temos uma preocupação muito grande com a reconstrução da adoração, e essa preocupação é legítima, mas nós não podemos se esquecer que essa adoração precisa ser protegida, senão a gente vive uma instabilidade. Tem hora que a gente é crente, tem hora que a gente é ímpio, tem hora que a gente está louvando a Deus, tem hora que a gente está louvando o diabo, tem hora que a gente está servindo a Deus, tem hora que a gente está servindo o diabo. Por quê? Se preocupamos com a reconstrução do templo, da comunhão, mas não tivemos o cuidado de reconstruir os muros que protegem essa adoração. Por isso, nós estamos falando sobre a lição da prioridade, e nós precisamos rever essa questão, porque os fracassos enfrentados por Israel aconteceram justamente porque o povo negligenciou esta prioridade. E é muito triste quando Deus tem que tomar decisões enérgicas para nos ensinar. Eu repito aqui, precisamos entender que os valores do reino dos céus são muito maiores do que os valores da terra. Precisamos entender que as coisas de Deus são mais importantes que as coisas dos homens. As coisas de cima são mais importantes do que as coisas de baixo. A gente precisa entender que Deus até está preocupado com a nossa comodidade, mas isso não é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida é o que Deus quer para a nossa vida. Às vezes cuidamos de tantas coisas, mas não cuidamos da nossa vida espiritual, com a reconstrução do templo e com a reconstrução dos muros. Queremos tudo de Deus, mas não damos nada para Deus. E eu digo para você, preste atenção, você só terá tudo de Deus quando você der tudo para Deus. Vou repetir, você só terá tudo de Deus quando você der tudo para Deus. Nós queremos grandes coisas de Deus, mas só damos coisas pequenas. Se você quer coisa grande de Deus, se prepare, porque você terá que dar coisas grandes para Deus. Precisamos rever a lição da prioridade da nossa vida, ter o cuidado para não faltar os trabalhos da igreja, os cultos da igreja, as orações da igreja, a Santa Ceia. Cuidado para não se afastar dos cultos de ensino, que chamamos de culto de doutrina, as nossas EBDs, que são tão importantes para a nossa vida. Não podemos se afastar. Às vezes nós se esquecemos da lição da prioridade. Presta bem atenção no que vou lhe dizer. Em seu relacionamento conosco, Deus, em seu relacionamento conosco, Deus nunca pensou nele, sempre pensou na gente. Tanto é que ele enviou o seu único filho para morrer na cruz. Agora, em nosso relacionamento com Deus, a gente nunca pensa em Deus, a gente pensa sempre em si próprio. Deus no relacionamento não pensa nele, pensa em nós. E nós no nosso relacionamento, a gente não pensa em Deus, a gente pensa em nós. É um relacionamento egoísta. Primeiro eu, depois Deus. Primeiro o meu trabalho, depois Deus. Primeiro minha casa, depois Deus. Primeiro meus negócios, depois Deus. Primeiro minha família, depois Deus. Você está enganado. Se Deus não ocupar o primeiro lugar da sua vida, a sua família não vai bem, o seu trabalho não vai bem, os seus negócios não vai bem, nada na sua vida vai bem. Isso é um relacionamento egoísta. A gente estamos sempre pensando em si próprio.
Olha para Jesus e você vai ver o nível de relacionamento que ele tinha com o homem. Nos 3 momentos mais difíceis da vida de Jesus, quando ele poderia pensar em si próprio, ele surpreendeu, pensando nas pessoas. Primeiro, quando ele estava no Getsêmani, aonde o seu suor se transformou em gotas de sangue. Jesus estava vivendo a maior agonia da sua vida, tinha razões para pensar em si, e ele chegou a dizer: Pai, se for preciso, passa de mim esse cálice. Mas quando ele olhou para mim e olhou para você, ele logo disse: mas contanto que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus foi preso, sacaram uma arma para defendê-lo, e Jesus disse: não faça isso, porque se eu estivesse pensando em mim, eu ia rogar o meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Você sabe quantos anjos é uma legião? 6.000 anjos. 12 legiões, 72.000 anjos. Jesus estava dizendo: se eu pensasse em mim, eu ia pedir ao meu Pai e ele enviaria imediatamente 72.000 anjos para me defender. Mas Jesus não o fez, porque estava pensando em você. Quando ele estava na cruz, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na sua cabeça, aquela lança que o transpassou, vivendo uma agonia terrível, Jesus olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olhou para sua mãe e disse para João, seu discípulo: cuida dela porque ela vai precisar dos seus cuidados. Olhou para o ladrão da cruz e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Eu preciso lhe dizer, Deus não aceita o segundo lugar da sua vida. Ou o primeiro lugar da sua vida é Deus, ou Ele não ocupa lugar nenhum na sua vida. Eu termino a minha palavra dizendo para você: chegou a hora de abrirmos mão do nosso eu, do nosso ego e do nosso egoísmo. Chegou a hora da gente rever as nossas prioridades e colocar Deus na primeira linha da nossa vida, no topo das nossas prioridades, e só assim iremos viver uma vida vitoriosa. Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos, porque eu quero orar por você. Bendito Deus e Pai, eu quero agradecer o Senhor por esta mensagem que acabamos de pregar, por esses ensinamentos que são lição de vida, por esta grande prioridade que precisamos viver. Eu quero, Senhor, lhe pedir nesta manhã, por mim e para todos os nossos ouvintes, porque vivemos em um mundo de muitas ocupações, de muita correria, de muitas preocupações. E se nós não tivermos atenção, se nós não tivermos o cuidado, nós vamos protelando as coisas que são importantes da nossa vida, vão ficando para o segundo plano, para o segundo lugar, e isso não pode acontecer conosco. Se quisermos ter uma vida bem-sucedida, vamos ter que rever as nossas prioridades, vamos ter que colocar Deus em primeiro lugar, vamos ter que colocar as coisas que dizem respeito a Deus em primeiro lugar na nossa vida, vivendo exatamente conforme Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus e Pai, que vivamos neste presente século uma vida dando sempre prioridade a Deus e às coisas de Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero lhe pedir, se você não acompanhou a primeira mensagem, volta um pouquinho atrás, lá nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, para você ouvir as duas mensagens, que vai ajudar muito a sua vida, que se você colocar como regra para a sua vida,
eu não tenho nenhuma dúvida que você viverá uma vida vitoriosa. Eu termino dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor esteja na tua frente para abrir os teus caminhos, que o Senhor esteja do teu lado para te apoiar, que o Senhor esteja atrás de ti para te guardar dos inimigos, que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Que assim te abençoe o misericordioso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos os dias da sua vida. E se você crê e recebe esta palavra, aonde você estiver, diga comigo, amém.